Então, boa noite a todos e todas, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Alexandre já está aí já nas dúvidas, né, Alexandre? Então, vamos lá. Como é que a gente determina as assíntotas? Vocês lembram, gente? A gente tem 3 tipos de assíntotas, né? Vamos pensar primeiro nas assíntotas verticais, não é isso? Bom, as assíntotas verticais, elas vão acontecer quando eu tenho algum tipo de limitação, especialmente no meu denominador. Então, eu estou sem um exemplo direto aqui, mas quando eu tenho uma função que é uma função fração, e aí eu tenho no denominador alguma coisa tipo x mais 1, por exemplo, né? Se no denominador eu tenho x mais 1, depois que eu reduzo a fração e tal, eu tenho x mais 1, então, se o x tende a menos 1, o denominador tende a zero. E aí, como ele tende a zero, então a minha função tende ao mais infinito ou tende ao menos infinito, dependendo da configuração ali da função, né? E aí, então, essa seria uma assíntota vertical. E aí, como é que eu vou analisar? Eu vou fazer a análise dos limites laterais. Então, eu vou pensar quando o x tende a menos 1 pela esquerda e quando o x tende a menos 1 pela direita, para saber se o limite vai ser infinito ou menos infinito. Aí depende do comportamento. Então, essas são as assíntotas verticais. As assíntotas horizontais, elas vão acontecer quando eu tenho, basicamente, né, isso vai prioritariamente, quando eu tenho também frações e quando eu tenho, nas frações, no numerador e no denominador, polinômios de mesmo grau. Então, por exemplo, x ao quadrado mais 3x menos 5 dividido por x ao quadrado menos 2x, por exemplo. Então, eu tenho polinômios de mesmo grau, e aí eu tenho que analisar o seguinte: o que acontece com a minha função ou o que acontece com o limite dessa função quando o x tende ao mais infinito ou quando o x tende ao menos infinito. E aí, então, eu faço análise, e isso, né, depende da configuração, e aí eu posso chegar quando o x tende a mais infinito, a função ela vai ser igual a desculpa, o limite vai ser igual a um valor, então esse valor é uma assíntota horizontal, e no menos infinito a mesma coisa, pode ser o mesmo valor ou pode ser outro valor, depende da situação da função, e aí essa também vai ser outra assíntota horizontal. E a gente tem um terceiro caso, que é um caso bem específico, é quando eu tenho uma função fracionária, que no numerador eu tenho um polinômio de grau 1 maior do que o grau do denominador. Então, por exemplo, eu tenho um x3 no numerador e um x ao quadrado no denominador, e aí, nesse caso, eu vou ter uma assíntota, que a gente chama de assíntota oblíqua, que ela é, na verdade, o resultado dessa divisão, que vai dar um polinômio de primeiro grau, né? Então, que é uma reta oblíqua. Então, são esses 3 tipos de
de assíntotas e como que a gente determina. Mas, Alexandre, a gente não dá para a gente ficar discutindo sobre as questões da prova, né? Não é esse o objetivo aqui, né? Mas uma ideia é dar uma olhada na tarefa anterior, que eu imagino, né, para muitos de vocês fizeram, e tem lá a chave de correção, né, da tarefa, acho que dá para tomar como referência, tá bom? Em relação a outras questões, alguém tem mais alguma dúvida aí das, das listas, de alguma coisa do que está acontecendo até agora? Não, ninguém tem dúvida, tá tranquilo. Na semana passada, a gente tinha uma discussão de derivadas. Deixa eu entrar aqui no passo, só para. Deixa eu entrar na sala aqui, só para a gente ver o que. Ah, sim, derivação implícita, né, que a gente fez na semana passada, e aí tem uma lista lá, a lista 10. Inclusive, eu não postei ainda as respostas da lista 10, né? Eu acho até que eu já tenho essas respostas aqui, eu acabei esquecendo, mas eu acerto isso essa semana. E a ideia dessa semana é a gente discutir um conteúdo que é um conteúdo que é relacionado às derivadas implícitas. A gente poderia dizer que é uma aplicação direta de derivação implícita. Então, não tem nenhum vídeo para essa semana. Eu tinha até deixado inicialmente um planejamento um pouco diferente, tinha uma outra discussão, eu acabei optando por tirar essa discussão. Então, essa semana, basicamente, a gente vai ter essa aula e uma lista de exercícios, que é a lista 11, que já está por lá, que vai discutir esse conteúdo que a gente vai falar hoje, que é de taxa relacionada. Aproveitar esse horário agora para a gente fazer a discussão desse conteúdo. Vocês estão me ouvindo? Está tudo bem? Alguém, por favor, dá um sinal de vida aí. Beleza. Ouvindo perfeitamente. Obrigado, Eliane. De vez em quando vocês ligam o microfone para falar, gente, porque eu sinto... Fica aqui meio carente. Você está Assim. bonito, professor. Obrigado, Eliane. Eu fico meio carente aqui, assim, sem ouvir ninguém, só vendo, às vezes, vendo foto, ou então vendo só letra, né? Assim, a maioria de vocês só aparece a primeira letra do nome aqui. Nossa, horrível. Eu apresentei um seminário, né? Foi horrível, porque não precisava ligar CAN, ninguém quis ligar, e eu fiquei olhando para a tela do computador. É ruim. Horrível. Eu me senti horrível. Gente, estou falando com a parede, literalmente. Pois é, eu também, às vezes, tenho essa sensação, assim. Nossa, é muito ruim. Mas a gente está aqui. Beleza, então tá bom. Então vamos tocar. A ideia de taxas relacionadas é uma ideia, assim, bem recorrente e podemos dizer que é uma aplicação
direta do cálculo. Eu gosto muito desse conteúdo, porque ele é um conteúdo prático e que tem tudo a ver assim, com a, com a ideia da gente usar o cálculo para resolver problemas de matemática, né? E ele tem um tipo de problema bem específico, assim. Então, vamos pensar o seguinte, que a gente tem uma determinada situação que envolve, por exemplo, dois veículos. A gente vai fazer alguns exemplos aqui, mas o primeiro exemplo é um exemplo bem legal, assim, que é uma escada está encostada numa parede e, de repente, então a escada está encostada assim, né? Eu puxo a parte de baixo, à medida que eu vou puxando a parte de baixo, a parte de cima vai caindo, né? E aí eu quero saber, assim, se eu puxo a parte de baixo com uma certa velocidade, qual vai ser a velocidade que o topo da escada cai. Esse é um tipo de problema, né? É, mas ainda tem, vocês vão ver na lista, ou agora nos exemplos que a gente vai resolver, acho que 4 exemplos, 1, 2, 3, 4 exemplos, então 5 exemplos, e acho que esse aqui não era para estar aqui, não. Mas tá bom, a gente resolve ele também, se der tempo. De aplicação dessa ideia, né? Mas uma outra coisa que também é muito comum, imagine que a gente então tem um, um despejo de alguma coisa granulada, assim, por exemplo, trigo ou, né, feijão, arroz, seja o que for. Dudu, titio tá tendo aula. Então você está despejando isso, e à medida que você vai despejando, esses grãos vão formando uma. Nossa, fugiu, não é esse livro. Uma. Nossa, fugiu totalmente a forma, um cone, desculpa. Né, você imagina só, você vai jogando areia, pode ser areia, né? Você vai despejando a areia, à medida que você vai despejando a areia, vai formando um monte de areia, e esse monte ele vai se formando mais ou menos parecendo com um cone. E aí eu preciso saber, por exemplo, à medida que eu vou despejando a areia, a quantidade de areia que vai despejando, qual que é a velocidade, por exemplo, da altura, ou, né, qual a velocidade do avanço da altura desse cone. Então, assim, são esse tipo de exemplo que normalmente vai envolver, por exemplo, com as taxas relacionadas. Tá? Então, para a gente ver e pensar como é que é isso, eu trouxe alguns exemplos para a gente, então, visualizar essa situação. Nós vamos resolver. E aí a ideia é que vocês, a qualquer momento, me interrompam, né, se tiverem dúvidas e tal, e a gente vai, então, resolver esses problemas. Eu trouxe, então, 5 problemas para a gente pensar sobre. Esse PDF, depois ele vai estar disponível lá na sala, no Moodle também, para vocês acompanharem, né, e não precisem se preocupar com anotar ou coisa do tipo assim, tá bom? Então vamos lá, vamos começar então com um desses problemas aqui. Então o primeiro problema, ele começa assim, esse que eu tinha falado da escada, né? Então vamos imaginar a situação, uma escada de 25 metros de comprimento, está apoiada numa parede, então aí está o desenho mostrando para a gente como é que está essa escada, está apoiada. Se eu puxo o pé da escada, então eu vou puxar o pé da escada, então, nessa direção. Então, se eu puxo o pé da escada numa velocidade de 3 metros por segundo,
ele quer saber o seguinte, qual que vai ser a velocidade, porque à medida que eu puxo, então, o pé da escada para cá, a escada, então, vai começar a cair aqui, né? Então, ela vai fazendo assim, né? Ele quer saber, então, qual que vai ser a velocidade com que a escada cai, exatamente, está escrito parece ali, né? Exatamente quando ela estiver a uma altura de 15 metros. Não, desculpa, não é isso. É quando o pé, aqui, ó, tiver a uma distância de 15 metros, né? Bom, como é que nós vamos resolver isso, né? Então, eu tenho, primeira coisa, a velocidade com que a, o pé se afasta da, né, que esse, deixa eu mudar a cor aqui. Então, que é esse X aqui, né? Que é a distância do pé aqui até a base da parede. Eu tenho a altura que a escada atinge, que é do topo da escada até também o chão, né? E aí eu tenho, então, a velocidade com que ela se desloca para cá e a velocidade com que ela se desloca para cá. Então, eu tenho várias coisas envolvidas aqui. Nesse caso, eu chamei da distância do pé da escada, aqui, até a base da parede de X. E chamamos aqui a distância do topo da escada até o chão de Y. Então, eu tenho essas duas relações e eu quero, então, calcular, sabendo que a velocidade de afastamento do pé é de 3 metros por segundo, quero calcular a velocidade de queda do topo da escada. Vocês têm alguma ideia do que a gente pode, como é que a gente pode começar a pensar isso aqui? Quando vocês olham para isso aqui, o que vocês veem aqui? Veem matematicamente falando. Ah, muito bom, Wesley. Triângulo retângulo. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui, que o pessoal está rindo um pouquinho mais alto aqui. Peraí. E como é que seria, então, essa relação aqui do triângulo retângulo, Wesley? Vocês conseguiram ver o triângulo retângulo que a Laisla está falando aqui? Então, poderia pensar, então, que X, isso aí, beleza, Tiago, muito bom. Então, X é um cateto, Y é outro cateto, e a hipotenusa é 25. Então, a gente poderia escrever, deixa eu pegar aqui, escrever de preto, né, que de vermelho fica muito chamativo. Então, eu poderia dizer que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 25 ao quadrado. Beleza? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado 25 ao quadrado é 625, né? Beleza, então essa é a expressão que relaciona o que eu tenho, né? E aí ele fala de velocidade de afastamento do pé da base e velocidade de queda
da ponta, né, do topo da escada. O que é velocidade? O que é a velocidade? Variação de espaço em um intervalo de tempo. Isso aí. Traduzindo isso para a gente aqui, variação do espaço pelo tempo, mais especificamente, a gente chama isso, a gente tem trabalhado isso como sendo a derivada, não é isso? Então, a velocidade de afastamento do pé da escada vai ser dx dt. E a velocidade de queda do topo da escada vai ser dy dt. Então, eu sei, isso pensando na velocidade instantânea, né? Eu sei que ele se afasta, ó, lá no enunciado da questão, que ele se afasta da parede a 3 metros por segundo. Então, eu sei que a velocidade que o dx dt é 3 metros por segundo. O dy dt é o que eu quero encontrar. Qual velocidade com que a escada cai quando o seu pé está afastando, quando ele está a 15 metros da parede? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar com derivada. Então, eu vou derivar essa expressão ou essa equação, mas eu vou derivar sempre em função do tempo, porque velocidade é a relação de comprimento, de distância e tal, pelo tempo. Então, eu vou fazer a derivada dessa expressão em relação ao tempo. E aí, agora, essa derivada vai me dar uma derivada fugiu de novo. Implícita. Nossa, hoje está... Que é a discussão da semana passada, né? Então, a gente vai fazer derivações implícitas aqui para a gente chegar nessa conclusão. Então, nós vamos partir dessa expressão e vamos fazer a derivação dt, derivar toda essa expressão em relação a t. Então, na verdade, o que eu teria? A derivada de x ao quadrado dt mais a derivada de y ao quadrado dt é igual à derivada de 625 dt. E aí agora eu vou fazer então a derivada separadamente de cada uma. O que é dx ao quadrado dt? E aí a ideia aqui, ela se aproxima muito da ideia da regra da cadeia, né? Primeiro, eu vou pensar na derivada de x ao quadrado dx, beleza? Então, qual é a derivada de x ao quadrado se eu derivasse em função de x? 2x. Vezes, qual é a derivada de... Aí, se eu pensasse agora de... vou escrever isso aqui que vai ficar melhor, né? Se eu chamo x ao quadrado de u, então eu tenho que fazer du dt vai ser dx dt. Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. Desculpa, gente. Vai ser dx dt vezes
Opa, desculpa. Du dx vezes dv dx dt. Então, a derivada de x ao quadrado em função de x, eu já coloquei, é 2x. Agora eu tenho que pensar na derivada de x em função de t. A Siri aqui, Thiago. A derivada de x em função de t é a própria velocidade dx dt. E eu não sei quanto que vale. Quer dizer, eu sei porque está dado lá em cima, mas depois eu vou substituir. Por enquanto eu não vou substituir, só vou fazer os cálculos. A mesma coisa com y. Então eu vou fazer a derivada de y ao quadrado em relação a y vai ser 2y vezes dy dt. E a derivada de uma constante é 0. Beleza? Bom, depois que eu fiz a derivada, agora o processo é bem simples. Eu vou fazer um processo de substituição. E aí, eu tenho que tomar um cuidado aqui agora, que é o seguinte, pensar assim, quando o x se afasta para lá, quando o x, a base da minha escada, se afasta, o x está aumentando. Se o x aumenta, então eu vou compreender a minha velocidade como sendo positiva. Então, por isso que eu vou considerar que o meu dx dt é 3 metros por segundo. Então, eu vou substituir aqui, no lugar do dx dt, eu vou colocar 3. Mais. Bom, e o x? Ah, o x ele disse para mim aqui, ó, que eu quero analisar essa situação quando o x vale 15 metros. Então, vai ficar 2 vezes 15 vezes 3, mais 2 vezes y vezes dy dt. Ah, o y não sei quanto vale, mas o y é fácil. Vamos voltar na minha equação. Aqui, se o x vale 15, então 15 ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser igual a 625. Então, 15 ao quadrado é 225. Então, y ao quadrado é igual a 400. Y, então, é mais ou menos 20. Como o y é o comprimento, não pode ser negativo, então y é 20. Então, vou usar essa segunda informação aqui, 2 vezes 20, vezes dy dt. Mas dy dt é a velocidade com que o topo da escada cai, e é exatamente o que eu quero encontrar. É isso que eu quero descobrir. Então, eu vou resolver essa equação em função de dy dt. 2 vezes 15, 30, vezes 3, 90. Então, vai ficar 90, mais 2 vezes 20, 40. Então, 40 dy dt é igual a menos 90. Então, dy dt é igual a menos 9 quartos. Se a gente quiser resolver isso aqui, 9 dividido por 2, 4,5, dividido por 2, 2,25 metros por segundo. Então, aqui eu tenho a minha resposta. Vamos voltar agora. Quando a minha escada, vou marcando aqui, depois eu apago. Quando a minha escada está a 15 metros, significa que ela está a 20 metros de altura. A velocidade de afastamento do pé é de 3 metros por segundo. Significa que a velocidade de queda da minha escada, do topo da minha escada, é de menos 2,25 metros por segundo.
Por que deu negativo? Porque aqui o y está diminuindo. Se o y está diminuindo, é porque a velocidade é negativa. O x é positivo, porque o x está aumentando. Beleza? Conseguiram entender? Mais ou menos. Por isso que eu separei 5 exemplos, Thiago, para a gente discutir os 5, para a gente conseguir ver se a gente consegue entender todos. Bom, normalmente quando a gente pega uma situação que envolve taxa relacionada, quando a gente envolve taxa relacionada, a gente faz tem algumas situações em que a gente precisa, que a gente pode usar para ajudar a resolver. E aí tem um livro que eu tenho usado bastante para montar as aulas, tirar exemplos e tal, que é o Leitold. E aí o Leitold, ele dá 5 dicas, que eu acho que são 6 dicas, que são bem legais e que a gente vai começar a usá-las para encontrar, para resolver os problemas que envolvem taxas relacionadas. A primeira dica, então, é fazer um desenho, fazer uma figura. Nesse problema que a gente resolveu, que já tinha um desenho, né? Então, a primeira ideia é o desenho. A segunda é definir as variáveis. E aqui, para a gente já tinha visto que as variáveis são x, que é o afastamento do pé da escada até a base da parede, e y, que é o afastamento, no caso, a aproximação do topo da escada até o chão, né? Então, essas eram as variáveis. E aí, ele fala aqui, né, em geral, defina primeiro t, porque a maioria dos problemas que envolvem taxas relacionadas, eles vão envolver o tempo como uma terceira variável, que é a variável que eu não derivo em função, quer dizer, que eu derivo em função dela, né? Então, todas as outras vão normalmente aparecer derivado em função dela. Depois ele vai dizer, descreva todos os fatos, tem um erro aqui, né? Aqui é um O, factos. Todos os fatos numéricos conhecidos. E aí, essa foi a pergunta que eu tinha feito para cá, quando a gente olhava para isso aqui, e a Laís falou assim, isso parece um triângulo retângulo. E aí depois eu perguntei, qual relação? E aí o Thiago falou, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25 ao quadrado, ou seja, Pitágoras, né? Então a gente descreve todas as relações que a gente consegue visualizar ali, principalmente se elas tiverem relação direta com com o tempo, né? Depois obtém a equação, aí que foi então que a gente chegou no x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 625. E aí depois o processo começa a ficar um pouco simples, né? Que aí eu vou derivar, normalmente em função de t, nem sempre, tá, gente? Mas quase sempre é em função de t. Eu acho que todos os exemplos aqui eu faço sempre falando de velocidade, então é sempre envolvendo t, e depois fazer a substituição dos valores, que é essa última etapa aqui, né? Então, aqui, vou pegar aqui, aqui é a minha derivada, e daqui para cá, até chegar, então, no meu resultado final, é a substituição de valores, tá? Então, vamos ver um outro exemplo e ver como é que a gente resolveria esse outro exemplo nessas condições.